ou injetável, esses pacientes melhoram muito. E em alguns pacientes em que a gente detecta a necessidade da introdução da medicação, existem muitos remédios para ajudar e para melhorar a disposição sexual desses pacientes, no alívio dos sintomas e na melhora clínica e também emocional da disfunção erétil, que temos à disposição para poder ajudar a todos. Nosso próximo assunto é o câncer renal. O câncer renal é o terceiro câncer urológico mais comum. Sua origem ainda é desconhecida, mas estima-se que o tabagismo, a obesidade, exposição ocupacional a derivados de petróleo e o uso crônico de certos medicamentos sejam fatores de risco para o câncer renal. Os sinais e sintomas clássicos são dor lombar em flanco persistente, massa palpável na região renal, hematúria, que é o sangramento na urina, perda de peso e perda de apetite. No entanto, esses sinais estão presentes em pacientes com câncer já avançado. Com o advento da ultrassonografia abdominal, atualmente grande parte dos tumores renais eles são diagnosticados incidentalmente e precocemente, o que possibilita um tratamento rápido e curativo para esses pacientes. O tratamento de escolha para os tumores renais é a cirurgia, sempre que possível a nefrectomia parcial, onde é retirado apenas a porção renal onde se localiza o tumor, poupando o restante do rim sadio do paciente. Já na ocorrência de tumores avançados, a nefrectomia radical, quando factível, ela deve ser realizada, seguida de tratamento sistêmico medicamentoso. Olá! Hoje nós vamos falar sobre mais um tema para esclarecer tanto a população quanto os pacientes da clínica Urohomines, é a hiperplasia prostática benigna. Bem, a próstata é uma glândula que ela fica abaixo da bexiga e no meio da próstata passa o canal da urina, que no caso é a uretra prostática. Acontece que essa glândula, essa próstata, ela tem a tendência, com a idade, ela ir aumentando de volume. E esse aumento de volume acontece um aumento tanto externamente quanto um aumento internamente. E internamente tem o canal da urina, que é a uretra prostática. E com a idade, o indivíduo que tem um crescimento mais acelerado dessa próstata tem a tendência de ter uma certa dificuldade para urinar. É aquele indivíduo que acorda várias vezes à noite para urinar, que o jato de urina, ele está percebendo que aquele jato é um jato mais fraco, tem um gotejamento, às vezes não chega nem a ser um jato, tem alguns pacientes que chega que tem um gotejamento urinário. Isso por quê? Porque essa próstata que vai crescendo, ele vai estreitando o canal da urina, vai estreitando essa uretra prostática e o indivíduo vai tendo uma maior dificuldade para urinar. Esse crescimento da próstata geralmente acontece após os 40 anos de idade e é definida como hiperplasia prostática benigna. É um crescimento benigno da próstata, diferente de câncer de próstata. O câncer de próstata, ele também tem uma incidência após os 40, os 45 anos de idade e que pode acontecer tanto em próstatas pequenas quanto em próstatas grandes. E geralmente o câncer de próstata, ele não gera sintoma de obstrução, exceto quando ele está num estadiamento mais avançado. O toque retal é importante para definir o quê? Justamente o tamanho da próstata e se existe algum nódulo, algum caroço. O tamanho é aquela próstata maior, como já foi dito, que é a hiperplasia benigna da próstata. Nódulo, a gente suspeita de câncer de próstata e tem tratamentos diferentes.
Sobre a hiperplasia benigna da próstata, que hoje é o assunto, a hiperplasia ela pode ser tratada de algumas maneiras, de algumas formas. A tendência é que no início do indivíduo, com o início que o indivíduo começa com esses sintomas de dificuldade para urinar, a tendência é de se indicar um tratamento clínico, tomar um remedinho para ver se o quê? Se relaxa a musculatura da próstata e o indivíduo tem uma maior facilidade para urinar. Então, existem uma série de medicamentos no mercado. Geralmente, o urologista, na consulta com o paciente, ele indica o melhor remédio dependendo do perfil do paciente. O problema desse tipo de remédio é que, às vezes, tem que tomar o resto da vida e ele pode dar alguns efeitos colaterais. Dentre eles, a tontura é o principal efeito colateral. E também o preço. Geralmente são remédios caros, que às vezes o paciente chega e fala, olha, não estou disposto a ficar tomando o resto da vida um remédio caro que ainda pode me dar um pouco de tontura. A alternativa do tratamento clínico para essa hiperplasia prostática é o tratamento cirúrgico. Na realidade, é um equipamento que é feito pelo canal da urina, chega até na próstata, nessa ureta prostática, e se faz uma ressecção, se faz uma raspagem dessa próstata para alargar o canal. E assim o indivíduo vai ter uma maior facilidade para urinar. Bem, essa raspagem é feita tanto como ressectoscópio, que é uma cirurgia já consagrada na urologia, que é feito há muitos anos, que é com bisturi elétrico. Então você vai jogando soro para lavar o sangue, é feito a raspagem da próstata e assim a abertura do canal. Ultimamente nós temos desenvolvido materiais mais modernos para fazer essa raspagem. Existe o bipolar, que é uma evolução desse aparelho que faz a raspagem, que ele tem como objetivo trazer uma maior cauterização quando você faz essa raspagem e a tendência de sangrar menos. E o laser, que é aplicado na próstata e ele cauteriza, ele faz uma cauterização da próstata. A dificuldade do laser é que não sai material, ele vai coagular o tecido prostático e assim vai abrir o canal. A parte ruim do laser é que não sai material para fazer uma análise. Isso, teoricamente, para alguns urologistas não gosta muito, que acaba não saindo material. Mas é um bom equipamento. É um equipamento que tem uma evolução tecnológica muito boa e que traz uma segurança para o urologista diferente do material usado antigamente. Não que você não possa ser feito a ressecção com o bipolar, com o bisturi elétrico, mas existem aparelhos mais modernos que você consegue trazer um resultado um pouco melhor para o paciente. Bem, depois do raspagem da próstata, a tendência do indivíduo é urinar bem, embora existem outras patologias que possam dificultar uma boa diurese. Mas a tendência é que no idoso ou acima de 40 anos a hiperplasia prostática é a maior causa de obstrução da via urinária no homem. Ok? Um abraço. Obrigado. Nós vamos falar um pouquinho sobre fertilidade masculina. Esse é um assunto não muito bem conhecido, não muito bem dominado para a população em geral, por isso que vale a pena a gente discutir um pouquinho e trazer algumas ideias, algumas informações. Bom, a fertilidade, a infertilidade do casal é uma coisa relativamente comum. E o homem, ele é responsável por 50% das vezes quando o casal é infértil. Muitas vezes o homem, ele acha ou ele imagina que ele não tem alterações e que o problema é com a esposa. Mas isso não é verdade. 50% das vezes é ele que traz o problema e por vários motivos. Muitas vezes o homem ele reluta em imaginar que esse é o problema porque ele não sente nada, ele não tem nenhuma dor,
ele vê o ejaculado normal, ele é potente. E aí que existe a questão, quer dizer, as alterações são mais microscópicas. E só nós vamos ver esse problema se fizermos exames. Bom, mas como é que a gente pode detectar? Geralmente essa questão pode ser detectada ou quando o rapaz vai se casar e pretende fazer exames pré-nupciais, e durante esses exames pré-nupciais se solicita um espermograma. O espermograma é um exame microscópico do esperma. E aí pode-se detectar algum problema. Ou então não. O indivíduo não tem nenhuma queixa e ele começa a ter suas relações com a sua esposa, querendo ter filhos, e passam aí, meses, anos e não consegue ter filhos. E aí nós solicitamos o espermograma, aquele exame, para ver o que está acontecendo. No exame com o especialista, quando o homem vai procurar um especialista, no exame físico, o médico pode já detectar algumas coisas. Ele pode detectar uma diminuição do testículo, tamanho do testículo, uma diminuição da consistência do testículo, alguma alteração, por exemplo, canalicular. Pode ser que o paciente tenha nascido sem um canal, alterações genéticas, alterações hereditárias. Ele pode ter nascido sem um canal que leva o espermatozoide do testículo até o ejaculado para fora. Ou seja, ele pode ejacular, mas sem espermatozoides, que são as células que fecundam. Então, tem uma série de coisas que o doutor vai se ater. Ele pode ter, por exemplo, uma coisa chamada varicocele, que é dilatação das veias que estão no cordão. A varicocele, quando existe essa dilatação, pode levar a um aumento da temperatura do testículo. E o testículo, ele necessita de uma temperatura menor para ele poder funcionar. Por isso que ele tem uma estrutura própria para ele. O saco escrotal, ele tem uma temperatura inferior de 2 graus, mais ou menos, que é o que precisa o testículo para funcionar bem. Então, toda essa estrutura é formada para que ele possa produzir os espermatozoides para fecundar. Portanto, se houver alguma alteração nesse sentido, ele pode levar. Por exemplo, indivíduos que trabalham em ambientes muito quentes ou muito frios, por essa alteração de temperatura, podem ter alteração na fertilidade. Às vezes o paciente não se atém a isso, o médico deve explicar isso a ele. Com o espermograma na mão, nós vamos ver como é que está a função desse espermatozoide. Vamos ver se ele é normal, se ele tem uma motilidade normal, ele é direcionado para frente, porque tem a motilidade para chegar até o óvulo na mulher, e se ele tem um número adequado. São as 3 características principais. O paciente pode ter alteração de qualquer uma delas ou das 3, e aí nós vamos ter que fazer algum tratamento para ele. Os tratamentos hoje medicamentosos são quase todos empíricos. Não existe um tratamento específico para isso. Existem hoje alternativas a gente trazer ou selecionar os melhores espermatozoides e fazer uma fecundação na mulher. Essa fecundação pode ser uma inseminação artificial, pode ser o bebê de proveta, onde se pega o óvulo, pega o espermatozoide e coloca os 2 juntos, ou alguma coisa mais detalhada. São as punções e retirada de um espermatozoide bom e colocado diretamente no óvulo através de